Você começou o ano passado, sim, né? Então seria um ano de... Posso sentar aqui? Fica. Onde você quiser. Eu posso ir passando. Todos os cadeiros. Falta lugar. Bem, gente, boa tarde. Como já apresentado pela professora Ana Bolhões, meu nome é Cleilson Queiroz, eu sou mestrado daqui há um ano, da linha de poéticas. Cleilson Queiroz Lopes. Aqui está, Cleilson. Ficou errado na programação. Ah, tá. Cleilson Queiroz Lopes. Da linha de pesquisa. Queiroz com Z? Com Z. Da linha de pesquisa poética da cena do texto teatral, orientado pela professora Ana Bergson. Aqui para hoje, para a mesa do colóquio, eu resolvi trazer parte do que seria o primeiro capítulo da minha qualificação que vai acontecer no final do ano. O nome do trabalho está como Filiação e Viagem no projeto CE 116, Momento de Crise. Meu projeto de mestrado se chamou de CE 116. Ele previa uma viagem de ida e volta entre o Rio de Janeiro e o Ceará, interior do estado, a cidade chamada de Iguatu, minha terra natal. E nessa viagem de 3 dias de ida e 3 dias de volta, eu entrevistaria pessoas, fotografaria os espaços e a partir dessas entrevistas, fotografias, impressões, indicações e parte da minha autobiografia, eu elaboraria uma dramaturgia uma dramaturgia chamada do CE 116. 116 por conta da BR, 116 por onde eu faço pelo menos 90% desse trajeto. Pode passar. As palavras-chave desse trabalho são filiação, viagem e crise. Como eu estava buscando, na época do projeto, uma obra para que fosse disparadora e fosse inspiradora do projeto, eu pensei num dos pilares da cultura ocidental, que é a Odisseia do Homero, pensando nessa ideia do retorno e da deriva como possibilidade, da ideia de voltar para casa. E aí, 6 meses depois que eu havia entrado no mestrado, aconteceu a viagem. Falta só um pouquinho, por favor. No entanto, após essa viagem, eu vi que as questões eram um pouco mais complicadas, porque eu percebi depois da viagem que a ideia de voltar se tornava inoperável. Não existia voltar para onde ou para algum lugar. Tinha um lugar de chegada, mas não havia a possibilidade de uma ideia de retorno quanto resgate. Isso se torna inoperável na minha pesquisa. E aí, nesse momento, foi um momento de crise, literal. Estou falando nesse trabalho sobre uma crise que se estabelece depois da viagem, uma crise que se estabelece no projeto. E aí é interessante pensar, ressaltar que depois de meses, 3, 4, 5 meses, sem conseguir ir ao teatro, sem conseguir escrever, sem conseguir fruir arte, sem conseguir escrever uma palavra de um esboço qualquer dessa dramaturgia, tendo em vista o peso que me trazia todas as entrevistas e como me inspirar nas entrevistas para construir essa dramaturgia, e tendo em vista também o peso de uma obra tão clássica quanto a homérica, eu tive mais ou menos 4, 5 meses de crise. Mas foi numa obra chamada A Preparação do Romance, volume 1 e 2 do Roland Barthes, que eu comecei a entender e tomar consciência de como que essa crise se estabelecia e por que ela estava se estabelecendo, e começar a aceitá-la também dentro do trabalho. O Roland Barthes, nessas 2 obras, ele traz o conceito de Vita Nova, que é a principal obra de um autor. É uma obra inacabada que se realiza para Barthes apenas como arquitetura de curso, mas não como romance. Barthes ele morre antes de estabelecer a sua própria Vita Nova. E aí ele cita algumas pessoas também que o Dante Alighieri, o Proust, alguns autores que trabalharam com essa ideia de Vita Nova. Ele defende que o Vita Nova ele acontece no momento de crise.
que essa crise ela se estabelece em 3 momentos específicos, que são as ligações com a morte, no caso dele a morte com a mãe, as ligações com a doença e as ligações com a viagem, que é aí onde eu mais me identifico. Por quê? Porque quando eu fiz o projeto de mestrado, eu pensei, a gente está estabelecendo aqui uma ideia, um projeto de 2 anos, então eu vou pegar uma poética, uma epopeia que fala sobre a paz para não ter muitos conflitos. E foi exatamente o contrário, porque eu sem perceber estava cavando, estava estabelecendo uma crise a partir da viagem dentro do meu projeto. Pode passar. Vida Nova assume uma possibilidade de filiação que se legitima na passagem do prazer de ler as grandes obras para o desejo não de imitação, mas de identificação, transfiguração da mesma a partir da escrita. Para Barthes, o grande autor não é aquele com quem devemos nos comparar, mas nos identificar. Barthes vai trabalhando isso, não uma ideia de imitação, mas de identificação e transformação da obra. Ele diz que não existe uma grande obra sem certa filiação e que a gente deve assumir a filiação, mas que ao mesmo tempo a gente tem que transpor essa filiação e essa identificação. Parece óbvio, mas no meu processo de escrita, o Homero foi um grande peso por muito tempo. Tanto que na estrutura dos primeiros esboços que começaram a aparecer, os personagens vinham com muita força. Pensando nessa afirmação, tento lidar com a obra homérica não na tentativa de imitá-la, mas como disparador que inspira a escrita. Então, a ideia de filiação para Barthes é uma ideia que passa por um lugar de deslizamento. Ele usa essa palavra, deslizamento da obra clássica para uma nova criação, para uma nova possibilidade de escrita. 3 pontos em que o projeto Vida Nova pode se estabelecer: já falado, morte, doença e viagem. Entre o prazer de ler e o desejo de escrever veio a crise. Antes da viagem veio o prazer de ler, que foi essa relação com a Odisseia, e o prazer de ler que se estabelece também no interesse nessas histórias em viagem, nessas identidades que se estabelecem no trânsito. E aí eu acrescento um ponto: entre o prazer de ler e o desejo de escrever vem a crise que se estabelece por conta da viagem. Pode passar. Esses pontos são pontos da minha crise. Eu me perguntava por que ir ao teatro e ver pessoas em cima do palco se mexendo como bonecas de posto. Pode passar. Eu me perguntava por que signos como esse até hoje no teatro contemporâneo são repetidos. E sobre isso eu não quero nem comentar. Pode passar. A sensação nesse período era de que as minhas projeções, meus esboços e rabiscos me boicotavam, tendo o poder de denunciar em mim um fazer que estava inoperável. A filiação me assombrava, percebendo que o Homero no projeto, durante este tempo de boicote criativo, foi não uma inspiração, mas um peso nas minhas costas. A relação das entrevistas feitas em viagem, quais direitos teria de fabular, elaborar, criar a partir da epopeia de quem quer que fosse, também se mostrava. E para entrar ainda mais no caos, o que a volta à minha terra natal significava para mim, entendendo que a possibilidade de voltar como algo que se resgata não são inoperáveis nessa experiência. Pode passar. Barthes cita o exemplo de Rimbaud, que Humboldt, obrigado, professora, que substitui o desejo de escrever por outro igualmente violento, radical e louco, que é viajar. A partir dos exemplos de Barthes, percebo que meu fazer estaria talvez num duplo esquizofrênico que tenta mesclar os desejos de escrever e viajar. E aí, para contrapor esse trabalho e essa exposição, acho que foram 4 páginas que pediram para a gente, eu coloquei uma pequena citação para entrar num outro lugar também, que é a Destruição do Bernard Gore. Sobre o filme, ele cita uma passagem que é interessante, que ele fala: insatisfeito por viver no Brasil, porque eu queria viver na França, mas vivia no Brasil em francês, com a cultura francesa e etc., eu descobri o conceito de bastardo do Sartre. O barulho do ar, eu falei que eu dou aula nessa sala todo dia. Parece que tá com defeito.
Eu descobri o conceito de bastardo do Sartre e me identifiquei absolutamente com eles, pois foi quase que uma bússola para mim. Nunca pertencer completamente a nada, nunca estar completamente integrado. Então, estou constantemente inserido e desinserido. A ideia de bastardo serve para mentalizar tanto com as ideias, tanto com a potência e a inspiração que eu estabeleço com a obra homérica, me filiando como filho bastardo, como ideia de bastardo, e também Que obra? da obra homérica. A Homérica, sabe? E também com as entrevistas. Minha ideia não é chapar essas entrevistas como dramaturgia possível, mas elaborar a partir das entrevistas, fotografias, projeções, impressões, sensações nessa viagem, nesse trânsito. E aí, a partir disso, a partir desses achados dessa obra, tá bem? A partir desses achados nessa obra, uma dramaturgia começou a aparecer, a surgir, eu comecei a escrever. Pode clicar rapidinho no foto, por favor. E eu trouxe rapidamente uma cena, que é um esboço de uma cena, na verdade, é um rascunho de uma cena, uma filiação, né? Lindo isso, hein? Linda essa foto, maravilhosa. Um quadro mesmo. São imagens belas, assim, são imagens. E as imagens elas mudam muito, assim, no decorrer da viagem. São desde imagens de extrema caatinga, imagens de frio, de chuva. Isso é onde? Isso é Bahia. E aí a ideia é estabelecer uma dramaturgia, um esboço de dramaturgia, um rascunho de dramaturgia como lugar inacabado, porque como lugar de crise, eu acredito que o esboço de dramaturgia ele me ampara, o rascunho ele me ampara a não legitimar, por enquanto, uma ideia de dramaturgia fechada, porque a dramaturgia fechada está num lugar de crítica estética. Esse lugar ainda não é um lugar que eu quero estar. Então, é uma cena que eu não gosto muito, que eu acho que ela ainda vai ser editada, mas eu trouxe aqui para ler como esboço para evidenciar mais um pouco o que é isso. Eu estou nesse movimento porque eu não consigo. Existe uma janela, um vidro entre mim e o horizonte. Todas as imagens, todas as paisagens são dinâmicas, são novas, são imagens em devir. Elas vão se transformando com muita velocidade. Há um movimento duplo acontecendo dentro de mim. O primeiro deles me chama a observar as pessoas dentro do ônibus e o segundo me puxa para fora com uma força descomunal, para um horizonte muitas vezes úmido, frio, nebuloso, outras árido, seco, castigado, engraçado, colorido, obscuro, nostálgico. Então, sem perceber, minha mão tocava a janela do ônibus. Como se através do tato do vidro transparente eu conseguisse sentir a imagem, sabe? Senti-la se formando, se embaçando, se deformando, deixá-la ficar para trás e muitas vezes segui-la até o último suspiro. Era com a mão na janela transparente que se contemplava meu toque. Era assim que eu conseguia ser parte daquela imagem. Era assim que fazia daquela janela não meu muro, mas meu instrumento. Rio de Janeiro, Belfort Roxo, Além Paraíba, Muriaela e Leopoldina. Essa era a sina que se dava, que acontecia em viagem. A cada parada, uma bagagem ia embora e a outra entrava. Mais olhos se aproximando e outros então se distanciavam. Nesse momento, os dois movimentos se encontravam, sim, porque aquele que antes estava dentro do ônibus sendo entrevistado, agora era parte da imagem lá de fora, na mesma distância. É difícil lidar com a perda. Nos últimos suspiros da imagem, na imanência de se perder, eu via lágrimas, abraços, carinhos, Feira de Santana, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Jequié, Taubaté, Tucano e Luiz Acunha. Se impunha dentro de mim, então, uma lembrança. Ilha de Elba, terra do Deus dos ventos citada na Odisseia. Essa ilha é impossível de ser cartografada e não se encontra em nenhum mapa, porque está em constante movimento e transformação. Eu percebi então que não somente eu estava em movimento, mas o próprio espaço.
espaço, tanto dentro do ônibus quanto fora dele. Eram poucos os momentos de suspensão. As nuvens se movimentavam tão rapidamente quanto o próprio ônibus, num jogo estonteante de luz e sombra sobre riacho, caatinga, chapada, montanha, pedra, cacto, grama, estrada. Talvez aqui a única suspensão possível seja aquela registrada pela fotografia. Pode passar. Passar rapidinho as fotografias. Transposição parada do Rio São Francisco. Passa. Pode passar. Passa. 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 Pode deixar aí. Então que este eu frustrado começa a perceber que até as imagens dançam. Algumas vezes, entre uma cidade e outra, a minha garganta começava a pesar. Então, de repente, me vinha um pigarro. Depois eu começava a tossir muito. Só que eu não estava doente. O que acontecia é que eu me engasgava com a poeira das estrelas. Feira de Santana, Santa Bárbara, Areias, Petrolina, Canudos, Salgueiro, Exu, Cabrobó. As imagens davam um nó, um emaranhado de imagens em 48 horas de viagem. Era em movimento, dentro, fora e entre que a odisseia de cada um elucidava. Era um jogo de tensões em que a experiência se colocava. E confesso que aqui a palavra se movimenta, mas não se basta. Chorozinho, Cristo, Limoeiro, Crato, Limoeiro do Norte, Brejo Santo, Jaguaribe, Icó e Batu. Eu que venho de, eu que vou para, eu que escuto, eu que danço, eu que me alegro, eu que me frustro. Agora desço na minha cidade de Natal. Então sou a única distância dessa narrativa, saindo da minha poltrona cativa de lombar dolorida, de pés inchados, de dores, lembranças, com a amontoado de bagagem se despedindo lá de fora da janela. Então o ônibus, que também é barco, seguiu. Eu olhei para a janela por uma última vez e não vi quem sentou no meu lugar. Lembro de ficar curioso. Agora, eu peço licença para citar diretamente o Homero e a Odisseia pela primeira vez nessa peça. Abre aspas. Eu, de forma alguma, conseguiria ver algo mais doce que a terra da gente. Pode fechar. Obrigado. Super pontual ele, né? Tudo bem, obrigada. Obrigado, eu. Isso é bom porque sobra mais tempo depois para a gente conversar, né? Se todo mundo obedecer o tempo, fica ótimo. Agora vamos chamar a Camila Freitas Santos, que é de história das artes. Orientando a professora Beth, você é administrado, também está no primeiro ano. Isso.
Deixou ela tensa, cara. Já tô no início do ano passado. Boa tarde, gente. Meu nome é Camila, sou aluna do mestrado. O meu objeto de pesquisa é a personagem Dorine, da peça Le Partout de Molière. E o tipo desse trabalho, que não envolve especificamente o personagem, em torno de Molière, interface de um estudo sobre a dramaturgia moliérista. Esse estudo ele é seguido de um trabalho final da disciplina Seminário de Dissertação PUM, ministrado pela minha orientadora, professora Maria de Deus Rabete, onde o objetivo da disciplina foi estimular a ampliação do campo teórico da pesquisa. Então eu trago aqui para essa apresentação 3 apontamentos que foram eleitos nesse trabalho como cruciais para o entendimento da obra do Molière de modo geral, que são o contexto em que suas peças são inseridas, a pulsão entre tradição e novas formas presentes na obra de Molière e compreendidas como uma característica de transição para a era moderna, e a relação do autor com a representação de suas peças. Sobre o primeiro apontamento, Auerbach diz ser possível dividir o século XVII em 2 partes distintas. A primeira, que vai desde o reinado de Henrique IV até a finalidade de Luís XIV, momento em que a supremacia da corte ainda não se estabeleceu completamente, e a segunda abrange todo o reinado de Luís XIV, quando o absolutismo realmente se instaura e o rei comanda toda a produção intelectual e política do país. É a esse contexto, especificamente a segunda parte dessa divisão, que Molière aparece para a França do século XVII. Molière viveu numa época em que a tradição antiga, como nós sabemos, estava sendo retomada, e um dos assuntos mais recorrentes nos debates dos teóricos era a poética de Aristóteles. Então, inúmeras discussões foram impulsionadas a partir da questão da regra das leis militares, a partir do conceito de verossimilhança. Embora a maior parte das discussões estejam voltadas para o gênero trágico, o teatro cômico francês também se apresentava como um nome extremamente rico para novas experimentações e novas configurações cênicas. O teatro, nesse momento, ele é subvencionado pelo rei e permanece durante muitos anos por proteção real. E há nesse período um grande entusiasmo pela cena teatral, marcada justamente pelo próprio florescimento do teatro clássico. O Molière experimentou 2 fases importantes no seu trabalho, ao longo da sua carreira. Um período que foi o período de aprendizagem pelo interior da França, onde ele teve contato com linguagens como a comédia dell'arte, a farsa francesa, e o período em que sua companhia se tornou a companhia de atores oficiais do rei. Nesse momento, eu acho que já esfriou. Não podia botar só no ventilador? Pede, por favor. é que o controle Está aqui? não pode deixar o controle de lado. Lá no departamento. Gente, é o controle com o Alexandre. É Só no uma departamento. pessoa fez. A Bia vai lá. Pronto, Obrigada. desculpa. Então, nesse período, Molière se torna, juntamente com a sua companhia, se torna uma companhia de atores oficiais do rei. Ele começa a lidar com 2 pontos importantes de sustentação do seu teatro, que são nomeados pelo Auerbach como La Cour et la Ville. No livro Ensaios de Literatura Ocidental, Auerbach discute a origem e significado desses 2 termos no século XVII e discorre e comenta sobre a controvérsia em torno de Molière, desde o começo teve a corte e o público sempre ao seu lado. Esse texto vem ao livro do Auerbach? Só um minutinho, é porque tem 2 que eu utilizo aqui. Tá no Ensaios de Literatura Ocidental. Deixa no ventilador, Alexandre. É um capítulo, Ensaios de Literatura Ocidental. É do Auerbach? Tá. Ele discute esses 2 Ele termos. também está no livro do Cruz Costa Lima. Não sabia. E aí ele discute esses 2 termos e aponta para a questão do Molière articular o seu trabalho em função
de 2 pontos, que é a corte e a cidade. E aí o Walter Lima Torres comentou o seguinte sobre esse, abre aspas, mulher viveu as consequências de uma complexa teia de relações pessoais e de favores que envolveu tanto o monarca, que lhe solicitava suas encomendas, quanto os membros da corte, que eram essencialmente seu público, fecha aspas. E aí, dessa forma, a mulher soube se articular, tanto para agradar as exigências do rei, que lhe solicitava as encomendas, as peças, e aí, por outro lado, ele não deixou também que a proteção real fosse um empecilho para ela expor e criticar as extravagâncias da corte. Essas relações criadas por mulher ao longo da sua carreira, bem como a emergência da sua obra no seio do classicismo francês, foram determinantes para o seu trabalho de criação como autor, seja por situar-se ali num ambiente que lhe proporcionou a observação de diferentes costumes, seja por articular o antigo e o novo em favor do seu trabalho nesse período de retomadas. O segundo apontamento diz respeito sobre o lugar que Molière ocupou na construção da comédia moderna e que está diretamente vinculada ao modo como ele elabora suas personagens. A professora Rabete, ao analisar o Doente Imaginário, ela destaca que a obra do Molière, ela apresenta para a atualidade uma dimensão emblemática, que é dada, abre aspas, por um jogo que se configura rigorosamente artístico, exatamente por inserir-se no embate das pulsões mais latentes que então se estabeleciam entre as correntes da tradição e as novas vertentes culturais do início da era moderna. E aí é uma questão que eu coloco, que o trabalho do Molière, ele é muitas vezes situado no entremeio dos conceitos, das vertentes culturais, das camadas sociais. Então, se o Auerbach confirma a sua presença ativa entre la cour et la ville, entre a corte e a cidade e o público, eu acho que ele pode ser localizado também, ele pode ser localizado também no período de transição entre as formas antigas e as novas vertentes impulsionadas pelo início da Idade Moderna. A professora Rabete salienta que essa pulsão entre tradição e novas vertentes acaba por determinar o conjunto das peças do Molière. O Doente Imaginário, por exemplo, foi a última peça escrita por ele, onde nessa peça ele recompõe sobre novos preceitos, novos ditames, a estrutura dramatúrgica clássica, enquanto que seus primeiros textos dramatúrgicos se configuram no, abre aspas, exercício dramatúrgico de reestruturação da tradição farsesca francesa e da comédia dell'arte italiana. Nesse sentido, acho que o lugar do Molière na história do teatro é fortemente marcado pela experimentação cênica de transição e de reelaboração que ele executa, ocasionando aí diversas transformações de grande importância para o fazer teatral cômico. Então, esses espaços de forças que aparentemente são opostas, que se estabeleciam entre tradição e moderno, culminaram numa emergência de uma estética cômica original elaborada por Molière em uma época em que a comédia se apresentava como o campo mais fértil para essas novas configurações. E aí, por esse olhar, a participação de Molière na construção da comédia moderna, bem como a de Goldoni na Itália, abre aspas, ela seria orientada menos pelo exercício de ruptura ou de rigorosa oposição à tradição, e mais como um longo tirocínio de exigente aprendizado voltado para a reelaboração das vertentes que considerava fundamentais numa história de mais longa duração, para a sua adequação, se assim quisermos, às exigências culturais de seu tempo. Sobre o terceiro apontamento, eu trago o autor Roger Chartier do livro Do Palco à Página, e ele levanta uma questão crucial para a compreensão das peças de Molière, que é a sua destinação imediata à representação. Ele discorre sobre as relações dos leitores da antiguidade com o texto e comenta que os leitores na tradição antiga não liam uma ode a Anacreonte ou um poema de Catulo da mesma maneira que nós fazemos. A sua relação com a leitura era mediada pela eficiência ritual ou prática das obras que eram lidas ou ouvidas. Então, identificando essa relação entre texto e performance nos tempos antigos, o Roger Chartier coloca a questão de como reconstituir as características de transmissão oral e da apropriação pela escuta dos textos antigos, visto que agora a relação com a leitura acontece de modo diferente. Ele coloca como formas mudas de oralidade. E aí ele aponta 3 estratégias. Uma delas é investigar a transformação da pontuação na passagem de uma pontuação oralizada
há uma gramatical. E aí, no caso de Molière, ele evidencia que uma análise dessas transformações de pontuação indica claramente sua ligação com a oralidade e que esse jogo com a pontuação revela que a construção de um sentido da obra está fortemente ligada com as formas que regem a sua inscrição e transmissão. Outro dado relevante, por último, que perpassa essa relação do Molière com a representação é a forma como foram impressas e publicadas as primeiras peças do autor. O modo como as edições o modo como as edições autorizadas das peças elas aconteciam era seguir sempre um mecanismo que era o mesmo, que era através de uma concessão de um privilégio que era vendido juntamente com os textos para um livreiro. E através desse mecanismo é que Molière conseguiu publicar suas primeiras obras diante da ameaça de pirataria que o cercava aí por parte dos livreiros que reconstituíam suas peças através da representação teatral ou pela cópia do manuscrito do autor. E aí, nesse sentido, vale a pena lembrar que as peças de Molière elas eram representadas tanto nas salas parisienses, onde o povo em geral tinha acesso, assistia, como nos salões da corte, e que desse modo define o caráter da reconstituição das suas peças. E por fim, eu acho, fazendo uma conclusão geral, eu entendo que, no contexto histórico, essa relação de escrita e representação, as pulsões entre tradição e novas formas, configuram de início um campo de informações determinantes do estudo da dramaturgia molièresca, bem como também evidencia o potencial do seu trabalho cada vez mais. Eu usei para esse recorte da minha pesquisa o Auerbach, Introdução aos Estudos Literários e Ensaios de Literatura Ocidental, o Roger Chartier, do Palco à Página, Hubert, As Grandes Teorias do Teatro, Maria de Lourdes Rabetti, Teatro, Comicidade, Estudos sobre Ariano Suassuna e Outros Ensaios, e Walter Lima Torres Jr., Arquitetura, Teatro e Cultura, Molière, um mito. É isso. Obrigada, Camila. Então vem agora o Rafael, que é aluno de doutorado, como ele já disse, de 2016, orientando a professora Tatiana Magalhães. Sabia que você tinha passado por Tatiana, você saiu do regime para outra. Bom, eu sou o Rafael, acho que eu sou muito antigo também. A ideia dessa apresentação é falar um pouco sobre a experiência que eu tive no centro do encenador Bob Wilson, pensando a relação do prédio com a cena e a relação do prédio e as atividades que acontecem lá, né? Então é um pouco pensar o Bob Wilson não pela cena dele, mas pelo background, pela forma pelas coisas que ele desenvolve no centro. Então, o centro dele se chama Waterville Center. E aí eu participei lá em dois momentos, em 2009 e 2013, como residente, depois como coordenador de um workshop, e aí a ideia do doutorado é um pouco falar sobre isso, mas tem um recorte bem específico sobre a arquitetura e os paralelos com a cena. Pode passar. Você quer que eu passe? Não? Tá. Esse é o prédio. Eu vou passar um pouquinho rápido. Essa é a entrada principal do prédio, tá? Aí pode passar. Mas principal como? Você está na rua? Então, tá, volta um pouquinho. Aqui é a rua, aí você passa por uma floresta e aí você entra naquele buraco ali que eles chamam de joelho. E aí a outra imagem, esse aqui. Você sobe por essas escadas e entra aqui. Aí vai. E essa é a parte de trás. Você vem de trás e aí tem uma parte completamente diferente. Mas não é maquete, isso é foto do prédio? Não, é foto do prédio. É foto. Isso aqui são pedras, né? E aqui são pilhas de... E aí eu comecei a perceber essa relação da
dos contrastes, né? Que na cena dele também tem, então assim, de que modo que isso aparecia também na arquitetura, né? Pode passar. O azul dele é o céu daí, né? Então aí eu comecei a pesquisar sobre o prédio. Então ele foi, inicialmente, era só aquela parte do meio onde tinha aquele buraco, era um laboratório de experimentos, né, de telecomunicação, porque era um lugar um pouco alto, então eles faziam experimentos com telecomunicação nesse laboratório, chamava Watermill Laboratory. Pode passar. Depois esse laboratório foi crescendo e aí ele serviu de base para experimentos secretos na Primeira Guerra, e aí teve uma ampliação, né? E essa ampliação Mas isso pertencia a quem? Isso era do governo. Tá. Na verdade, primeiro era da Western Union e depois aquela empresa de telégrafos. Depois o governo pegou e fez esses experimentos lá. Então aí cresceu uma parte, e essa parte que cresce, ele permanece no projeto ainda hoje. Pode passar. Isso é mais ou menos quando ele foi desativado. Então ele ficou com essa... não ficou um U, né? Ficou um L, assim, com um dentinho para lá. E aí eu comecei a pensar a relação disso aí, que foi mais ou menos assim que o Walt Disney pegou o prédio e o que ele acrescentou no prédio, como a poética dele, o modo dele entender, tem a ver com essa arquitetura do prédio que já está lá, em consonância com as coisas que ele acredita e o modo que ele desenvolve os trabalhos na cena. Ele comprou tudo, Ele floresta, comprou assim, tudo. 9 hectares e um prédio. Pode passar. E aí é mais ou menos isso, assim, a vista de cima. Tem o prédio, que ele permanece um pouco com o desenho, e tem algumas alterações, só que ele em si é como se fosse esse prédio já está em devir lá naquele prédio, naquela fábrica, né? Tem a ver também com o imaginário que ele tinha quando foi morar nos Estados Unidos, que ele era um texano, então foi morar nos Estados Unidos, e aí tinha aquela galera que frequentava festa. Ele era texano. O Bob Wilson é texano. Ele foi Ele foi morar morar nos Estados Unidos, em Nova York, desculpa. Foi morar em Nova York, muito jovem, e aí conviveu com o pessoal lá, aí tinha a Factory do Andy Warhol sempre cita, então ele criou uma vontade de ter um centro de arte naquele momento. Ele era daquela Knitting Factory? Não. Não. Esse é o projeto do prédio, depois que ele adquiriu o prédio. Não é um projeto dele, é um projeto de um arquiteto amigo dele chamado Francis Demenil. E então ele pega a arquitetura e acrescenta algumas coisas, né? Mas nesse acrescentar ele já tem aí, né, a questão da obsessão dele pelas linhas retas, horizontais, verticais, já tem uma questão formal aí muito precisa que ele imprime no prédio, mas já está lá no prédio. Então eu comecei a fazer esse paralelo. Aqui algumas, eu não vou me deter nisso, foram alguns desenhos, algumas maquetes também que foram feitas, pode passar. Peraí, volta. Você mostrou, agora tem que explicar. Então, é que o prédio foi sofrendo alterações ao longo do tempo, né? Esse Frederick Steller, sei lá, é o que fez... Não, o primeiro projeto foi esse, Francis Demenil. François Demenil. E aí ele fez o primeiro projeto. A partir desse primeiro projeto foram feitos outros projetos. E eu comecei a pensar por que esses projetos foram feitos. São projetos complementares, são projetos... Por quê? E aí eu fui percebendo que as mudanças arquitetônicas aconteciam pelas ocupações que o prédio tinha, mesmo o prédio não sendo apto para receber essas atividades artísticas. A primeira delas, pode passar, foi uma residência que ele fez com a companhia da Trisha Brown, porque o prédio ele tinha comprado, o prédio estava decrépito, não tinha alvarado bombeiro, mas mesmo assim ele chamou a Trisha Brown para fazer ações ali naquele edifício. E a partir é uma coreógrafa da dança contemporânea. E aí eles foram vendo vocações para alguns espaços. E por isso que os projetos foram mudando, porque os espaços foram sendo praticados e a partir da prática desses espaços, a arquitetura foi se adaptando a ela. Então a primeira
uma intervenção artística de uma companhia de dança com uma coreógrafa e ele num espaço arquitetônico. Pode passar. Aqui, eu fui pesquisando também essa coisa das ações de formação, né, na carreira do Bob Wilson, porque a gente, pelo menos assim, a leitura que eu tenho do Bob Wilson é sempre de um senador, e nunca de uma pessoa preocupada com a atuação, ele sempre colocado no lugar jornalista, de senador. E aí, fazendo essa pesquisa sobre o centro, eu fui percebendo traços pedagógicos da carreira dele. Um deles, pode passar, foi uma escola que ele tinha, chamada Burt Hopkins School of Birds, em 1960, no próprio apartamento dele. Então ele tinha um loft no centro de Manhattan, e ele então convivia com as pessoas, e a partir desse convívio criaram os primeiros espetáculos, né? E aí esses primeiros espetáculos foram crescendo, foram assumindo proporções maiores, e aí ele estourou com o Death to Glance, que é a obra elogiada pelo Louis Aragon e tal, mas pouca gente sabe que esses workshops aconteciam nesse apartamento, com práticas de meditação, práticas que envolviam É uma residência. era uma residência, eles conviviam lá, eles criavam, dormiam, apresentavam e... Essa tipo coisa assim, pontos de contato com as experiências do Andy Warhol. Sim, porque o Andy Warhol estava ali, né? No 1960. Também fazia isso na própria casa. Fazia, E a ideia dele era ter uma factory, que anos depois ele vai conseguir quando compra o terreno e pega o prédio abandonado, é um tipo de uma factory. Anos depois, com outra abordagem, mas pode passar. Tá, ali é uma série de reformas, eu acho que não vou me deter muito a isso, pode passar. O prédio tomou, pode passar. Tá, pode passar. Aí eu queria só focar nesse pedaço aqui, né, que ele chama de knee building, que é o joelho. Nas pernas, na obra de Bob Wilson, tem umas peças que ele chama de joelhos. E tem umas peças grandes, peças que ele chama de joelho, para articular cena com cena. São intermédios e tal. Aí ele implementa um joelho no meio da arquitetura do prédio, que faz uma articulação entre uma parte do prédio e outra parte do prédio. E é um espaço bem significativo assim, no centro. É o centro do centro e é uma articulação. Pode passar. O espaço, ele corta o centro horizontalmente, né? As pessoas entram por ele, vão lá para trás, dentro daquela floresta, até aquele espaço árido, e entre as asas do prédio. Ele corta o prédio horizontalmente e verticalmente. O Bob Wilson sempre fala dessa relação do horizontal e vertical como uma relação do horizontal com o espaço e do vertical com o tempo. Né? Se você pensar da maneira que ele está fazendo essa leitura, tem a ver com o horizonte de uma paisagem, tem a ver com essa ideia de pensar a paisagem, as peças como paisagem, o tempo estendido. Então aqui você tem o eixo vertical, né? O eixo vertical, um grande pé direito e os eixos horizontais que cortam o centro. Com o joelho também, ele bota o espaço com pedras no chão, o que exige que as pessoas andem por ali, elas não são fixas, elas se tocam, fazem barulhos. Então você tem uma certa articulação ao atravessar esse espaço. E ele é um espaço aberto, ele sofre a ação do tempo. Então um espaço quase... Aberto, não tem teto. Ele tem esse teto aqui, mas ele é todo vazado aqui do lado. Então a umidade entra ali, a luminosidade entra ali, o natural entra nesse espaço. E aí tem uma partezinha da minha hipótese que apesar da artificialidade da cena do Bob Wilson, existe uma natureza ali que está ligada à natureza do centro. Esse tempo de paisagem, essa iluminação, né? Como você falou ali, aquilo é o céu dele. Eu acho que sim também, sabe? Porque o céu é o ciclorama, muitas vezes. Aquele azul, né? Enfim, pode passar. Aí eu comecei a perceber semelhanças quando ele intervia nesse espaço artificialmente. Por exemplo,
ele bota essa iluminação de ribalta quando fica à noite ou quando fica o entardecer. E aí eu fui percebendo que esse padrão da porta, como uma janela, como uma coisa para fora, e as iluminações artificiais também estão presentes na cena. E aí eu fui fazendo essa pesquisa. Esse rasgo não tem porta, fica Não, sempre aberto. sim, porque ele tem uma coisa que ele fala, né, que, enfim, é uma frase da Bíblia, eu não vou lembrar agora, mas que assim, eu botei na sua frente uma porta aberta, entre, então você pode entrar, que tem a ver com aquela galera nos anos 60 que chegava ali para performar e era um espaço aberto. Aqui também, você vai ali para a rua, né, você entra no centro, você está aberto. Em que lugar fica É em isso? Southampton, mais retirado. E aí, ó, o mesmo padrão da porta, né, como lugar vazado, e a iluminação que sugere aquele espaço. Então é como se o espaço, né, aquele joelho estivesse na cena, ele aparece em vários momentos. Né? Faz mais sentido quando você vê esse projeto e você vai olhar a cena. Essa é a minha hipótese. Tudo parte de um todo na cabeça dele. Mas, por exemplo, aqui é uma iluminação natural, né? Não está usando artifício nenhum, é a fenda e a luz que entra na fenda. O interessante é que esse espaço ele foi feito em 2003, e aí pode passar. Tem resquícios dessa ideia em 1977, numa peça que ele fez, enfim, em Nova York, ele não era muito conhecido, e aí tem essa iluminação que vem de trás e faz a luz que vaza para frente. Então, assim, é como se a natureza, digamos, ditasse a artificialidade da cena. Pode passar. Aí tem a fenda também, outra peça dele, né? Essa fenda aqui, que a iluminação vem para frente. Pode passar. Isso tudo é antes do centro. Eu fui fazendo paralelos, assim. O que tinha no centro e o que tinha na cena? Tá, pode passar. Aqui o cenário do Crab tem relação com a biblioteca do Adam Lucent. Você tem essa gravação? Acho que tem. Você quer? Tá. Pode passar. Isso aqui que eu acho incrível, porque assim... É o contrário. Isso é o natural, e aqui é o artifício, né? Ele imprime o artifício e equilibra com o natural. E como ele... E o que era vazado fica fechado. E aí, assim, isso é uma plataforma de ensaio. E aí, quando ele vai para a cena, pode passar, ele ressignifica as imagens da natureza com artifícios, mas elas estão ali. Então é um pouco isso que eu estou perseguindo, assim, sabe? Que Ele vai adorar a sua tese, eu acho. Hã? Ele vai adorar a sua tese. Não sei. Tá. Pode Deixa eu vai passando. Ai, mas impressionante. Aqui, ó, as intervenções dos caminhos do centro na natureza. Vai, passa. O retilíneo da plataforma passa. E aí, lá na cena, né, que tem a natureza também, né? O natural está sempre ali, só que assim, parece que é um esteto, parece que é só artifício, mas tem natureza ali, né? Aqui a mesa, né, de almoço, pode passar. Aqui, um almoço comunitário no centro dele nos anos 60, a ideia de comunidade também em 2014 e a cena que traz a mesa e traz a coisa da comunidade, enfim. Bom, aqui eu só queria terminar com isso. Isso é uma parte do centro, que aconteceu em ensaio de uma peça chamada Nick Girl. E ele transporta esse centro exatamente para a cena. Ele pega esse pedaço da arquitetura do centro e faz o cenário com isso. Exatamente. E a natureza lá fora, as árvores lá fora e o céu, que na verdade é o ciclorama, né? Então, acho que é isso, assim, né? Esse infinito dele que ele usa. Então é um pouco por aí, assim, e aí eu queria acrescentar isso, assim, como é que o corpo do ator, né, como é que
porque tudo isso surgiu porque eu estive lá, né? E como é que eu, corpo, eu ali, me relaciono com essa formalização e naturalidade, artifício e natureza, como é isso? Então, é um pouco, para não ficar só no campo da teoria, eu queria trazer um pouco para o meu corpo, para a minha experiência lá no centro. É isso. Mas que bom que você achou o lugar de observação, né? Fico contente. Obrigada. Então, agora vem Tiago, que também é de história. Historiografia do teatro. Historiografia das artes. É teatro das artes. Orientando da Tânia e também é de 2016 e está no doutorado. Isso. Mas só vamos passar se der tempo, mas pode deixar a primeira imagem, tá dizendo? Eu não fiz isso pra cá, é porque eu estava dando uma aula desse tema esses 2 dias na PUC, aí fiz uma coisa de fotos para mostrar lá e falei, vou botar ele também. Enfim, eu dei 4 horas de aula sobre o assunto, aqui a gente tem 20 minutos. Eu mudei de tema ano passado, doutorado, e mudei de orientação. Foi cooptado. Por um tema, e fui pesquisar o teatro Yiddish, principalmente o teatro Yiddish no Brasil. Estou estudando um encenador chamado Zygmunt Turkov, que ficou um breve período aqui, trabalhando nos comediantes e trabalhou junto a um clube judaico na Praça 11, fez trabalhos importantíssimos com esse clube. E passei esse ano estudando profundamente toda essa questão do teatro judaico. E esse curso que eu dei lá na PUC de 2 aulas e a introdução do trabalho e o pequeno texto que eu escrevi para essa apresentação são as notas iniciais para de fato começar a escrita do projeto. Material para qualificação. Material para qualificação, com certeza. O teatro judaico ele nasceu já nos tempos bíblicos, mas existia de forma muito tímida. O que a gente tem hoje deles são pequenos trechos de peça. Existia uma proibição rabínica muito forte, tanto do travestismo, como do próprio humor cênico, e da possibilidade de ser outras pessoas. E esse pequeno teatro judaico, muito inspirado no teatro greco-romano, que era com quem tinha uma conexão direta, desapareceu no tempo, e a gente tem poucos resquícios disso. O que a gente sabe que ele era altamente bíblico, até porque até o século XIX toda a vida judaica era pautada pela religião, inclusive o espaço de diversão era demarcado como festa religiosa. Não existia uma vida social fora do espaço religioso. No meio da Idade Média começam a aparecer entretenedores, assim que o Ginsburg chama, que são figuras bufônicas que apresentavam as festas, que apresentavam os casamentos, que cantavam, faziam acrobacia, canto, dança. Tem vários nomes dependendo da região. O Ginsburg chama de entretenedores, resume todas essas figuras como entretenedores. Isso eu estou falando do leste europeu, onde os judeus falavam uma língua que nasceu lá, chamado Yiddish, que era uma espécie de jargão, de língua menor, que era uma corruptela do alemão medieval misturada com o hebraico e com as línguas eslavas. E foi a língua de 2/3 da população judaica, pelo menos até o extermínio da Shoah, do Holocausto. Esses entretenedores, nas festas de Purim, que é uma festa específica judaica, que a gente liga com o carnaval, montavam a cena da história da Rainha Esther, que era a história que tinha a ver com a festa de Purim. Aliás, toda festa judaica tem um contar da história da festa. Só que essa, pelo tema festivo, pela coisa carnavalesca que a própria festa sempre teve, esses entretenedores se vestiam com máscaras e narravam essa história e faziam os diálogos uns com os outros, dentro das casas das famílias. Isso começa a ter um grande sucesso e ir para a rua. Os rabinos continuam segurando essa arte, pelo menos até o século XIX, e proíbem que ela aconteça fora de 1 ou 2 festas específicas judaicas.
Estou tentando resumir isso de uma maneira impressionante, só para dar o caldo que eu quero. Purim e... Hã? Qual é a outra? Hanukkah, no final do ano. São as duas festas em que pode se fazer esse jogo, era chamado Purim Spiel, o jogo de Purim. E os temas são sempre os bíblicos, não pode passar disso. E o rabinato fica em cima. Mais tarde, com o nascimento do Hassidismo, que é o movimento místico judaico, isso ainda vai ficar mais forte, essas proibições e essa censura em cima do teatro. Na virada do século XIX, o movimento judaico intelectual vive uma transformação profunda com o nascimento da chamada Haskalah. Haskalah é o iluminismo judaico, momento que o judaísmo se encontra com as ideias iluministas e resolve pensar como seria ser um judeu fora da ignorância da religião, se não fora da religião, mas pelo menos bastante afastado de todos os dogmas, e pensa no judeu como um ser cultural, um ser nacional. Inclusive, mais tarde vai dar no sionismo, que é a ida para Israel e a construção do Estado Nacional. Esse movimento se espalha rapidamente. Até porque no século XIX, os judeus estão vivendo um momento muito difícil na Europa, principalmente debaixo do Império Russo, que é o lugar que o Yiddish encontrou seu celeiro natural, com muita perseguição, com muita miséria, com muita fome e com muito isolamento. Eles viviam em pequenas cidades chamadas shtetls, que eram cidades só de judeus, ou em guetos dentro de grandes cidades. A Haskalah serve um pouco para o que ela queria de fato, que é emancipar esse judeu. E esse judeu começa a perceber que ele quer uma diversão que não é religiosa. E são criados cafés-concertos, onde esses velhos entretenedores vão virar cantores, performers, fazendo pequenas esquetes para divertir as plateias. Isso no século XIX. No século XIX. Até que aparece um cara chamado Abraham Goldfaden, que em 76 olha aqueles shows de variedade e diz assim: a gente pode formar uma unidade nisso. E faz o que é chamada a primeira peça moderna de teatro Yiddish, como quase um roteiro de comédia dell'arte, ainda não tem um texto propriamente dito. E é um sucesso. E é um sucesso que se espalha rapidamente, porque eles começam a se tornar itinerantes e apresentar em diferentes cafés-concertos esse pequeno espetáculo. E Abraham Goldfaden começa a escrever comédias e se espalha rapidamente. Parece que anos de sufoco em cima do teatro judaico serviram só para deixar aquele entalado, e todas as pequenas cidades criam grupos amadores de teatro e de repente nascem companhias de teatro profissional. A primeira companhia fundada por uma mulher. Até esse teatro moderno, mulheres não participavam do teatro, como quase todo teatro. É uma mulher chamada Esther Rukula Kaminska, que é considerada a mãe do teatro Yiddish, e Goldfaden o pai. E esse trabalho dessas comédias ligeiras se torna rapidamente, se espalha pela Europa, e esses judeus, fugindo das perseguições, estão imigrando para a Europa Ocidental, estão imigrando para os Estados Unidos, para o Brasil, e estão levando o teatro. Se você pensar que em 76 essa primeira peça do Goldfaden acontece, e pensar que em 96 já estreia a primeira peça do Goldfaden nos Estados Unidos, é de uma rapidez impressionante. 96 mil. Do século XIX, em 20 anos, esse teatro chega nas Américas. E na medida que ele vai se profissionalizando e essas companhias vão se espalhando, eles vão começar a entrar em contato com o teatro de arte, com as encenações, tanto na Rússia como nos Estados Unidos. E começam a nascer companhias tentando construir uma espécie de teatro de arte Yiddish. Primeiramente traduzindo as peças do teatro ocidental para o Yiddish. E depois começando a utilizar o próprio repertório tradicional com montagens modernas. Tem duas companhias muito importantes que nascem na Rússia, que é a Bima, que vira mais tarde o Teatro Nacional de Israel e troca o Yiddish pelo hebraico, e a Gosset, que fala em Yiddish, e que são ligadas ao Teatro de Arte de Moscou, e que estão preocupadas em formar uma cena moderna no Teatro Yiddish. E tem especificamente esse encenador, o turco, que eu estou estudando, que fez parte da companhia da Esther Kaminska, foi casado com a filha da Esther Kaminska, que vai para a Rússia, se apaixona pelo teatro moderno e volta querendo construir uma cena moderna judaica com a tradição judaica, misturar modernidade cênica com tradição. Onde? Na Polônia, o lugar em... Polônia. Na Polônia.
principalmente na cidade de Vilna, onde existia o grande centro de cultura intelectual Yiddish, que é o IVO, onde ele vai fundar um museu de teatro, que hoje está em Nova York, que durante a guerra foge, todo o material é levado para Nova York. Turkov tentou montar muito teatro, fazer muito teatro, ele tinha uma companhia. Vai aparecer? Sigmund Turkov, vai. Turkov. Ele vai ter uma companhia que é o Teatro de Arte Yiddish de Varsóvia, o BIT. Em 1939 ele consegue um teatro para encenar o trabalho dele, tem um teatro fixo, parar de ficar na errância, né? E uma bomba cai no palco. É o início da invasão nazista na Polônia. Aí ele foge para a França. Os nazistas começam a pressionar a França e ele é o único dos elencos dele que tem o visto de permanência. Então, toda hora que a polícia entra no palco, o elenco tem que fugir pelo fundo e ele fazer todos os personagens. Aí, a história desse cara é de um... É tipo o último metrô, né? E ele vem para Buenos Aires encontrar um irmão que já tinha imigrado para as Américas há muito tempo e resolve fazer uma turnê pelo Brasil que ele já tinha feito 30 anos antes. Vai para Recife. Quando ele chega em Recife, o Brasil entra na guerra, ele não tem dinheiro para pegar avião para Buenos Aires, as estradas dizem que eram perigosíssimas e os submarinos alemães estão todos pela costa brasileira. Ele não pode voltar para casa. E lá ele fica trabalhando com uma companhia de teatro amador Yiddish e com a companhia de atores amadores de Pernambuco. Faz a Comédia do Coração em 44. Os comediantes... Uma coisa que está lá, desloca e vê um novo. Ligado a isso, uma ideia de transitoriedade. Eu adorei a ideia do joelho como articulação, porque em todos eles tem essa ideia de uma coisa, até literalmente no trabalho do Cleilson, o transitório, que ele trabalhou com as imagens, trabalhou com a crise, que é sempre uma passagem. A crise é o maior joelho de todos, né? A gente sempre espera que depois da tempestade venha a bonança. E o Molière, que como esse articulador do antigo para o novo, é muito flagrante, porque ninguém estuda o drama burguês sem voltar lá no Molière e dizer, olha aqui, essa comédia era um drama realista. Então, é muito interessante porque é melhor do que o drama burguês, tem qualidade que o drama burguês não tinha. Então, isso me chamou a atenção, achei bem curioso. E no trabalho seu, claro, porque tudo isso são pedaços que vêm sendo costurados, empurrados por forças externas, mas que não deixam desaparecer, porque eles podiam simplesmente ter mudado de lugar, deixado de fazer, mas tem uma vontade de renomear, de refazer, criar uma língua que é uma língua marginal. Isso é genial, né? Você fala isso? Não, só estudo. Está aprendendo. Entendo. Alguma coisa na infância minha avó fala isso. Agora não fala mais. A demência não permite. Não, com a demência, ela, pode ser que ela só lembre disso. Ela fala palavras. O Rafael, e eu acho que eu estou fascinada assim, como se eu fosse uma visitante na Unirio, porque eu só fiquei em 2 meses, mas eu estou fascinada com a qualidade dos trabalhos dos nossos alunos. Eu realmente estou fascinada, porque a quantidade de modelos de pesquisa que vocês criaram e pesquisas com uma consistência enorme. Só esses 4 trabalhos aqui eu acho que podiam ser selecionados para serem mostrados no congresso, entendeu? Porque tem pesquisa de campo, pesquisa com residência, pesquisa de criação, pesquisa de arquivo. Então, pelo amor de Deus, um curso tem que dar mesmo, sair dando curso por aí, distribuindo esse saber, porque se a CAPES não nos dá uma nota superior, eu acho que vocês dão. Para mim, o que importa é isso. A gente está seguro de que produz
uma coisa muito boa em termos de qualidade de pesquisa e proposta de pesquisa e resultado. Que a gente tem muitas publicações que já saem dos trabalhos de vocês. Então eu aplaudo todo mundo e agora fica aberta a palavra, porque a gente tem tempo para vocês conversarem, né? Aqui tem uma estrutura de conversa boa. Tá? Vocês querem se fazer perguntas primeiro? Eu acho legal. Vamos. Se vocês vierem para cá, já faz o Tem água nessa garrafa aí? Tem água aqui atrás. Não tem copo aqui. Fala, garota. Senta aqui também. Falta alguém. Camila, vem pra cá. Aqui é melhor que eu não consigo pegar o círculo inteiro na câmera. Aí eu pego quem apresentou mais. Pô, mas você não pode se afastar muito, senão você rompe o seu trabalho. Ok. Perguntas entre si. Eu cheguei uma perguntinha assim, muito pontual, assim, para. Como é que se chama? Camila. E curioso, é uma ignorância mesmo que pode me matar. Essa ignorância. É que você fala, por exemplo, do mulher fazer essa transição, né, do antigo com o novo, e aí é uma informação que me falta, o que são essas faces antigas que ele de alguma forma reformou ou reinventou, um dado que eu não tenho, assim, Então, informação. essa articulação entre o antigo e o novo, o antigo está se referindo à antiguidade. A antiguidade clássica mesmo, Aristóteles. Classicismo, exatamente. Ah, tá. Comédia clássica. Entendi. Então, tudo bem, não tá bom. É porque em Mas algum em momento eu relação à achei que farsa, que ele bebe nessa fonte também, é a farsa medieval mesmo, francesa. especificamente francês. Italiana também, porque tá, comédia dell'arte também tá um pouco junto, né? Porque tinha aqueles atores da comédia, eu não vi. Estava lá no outro prédio, disse, poxa, comecei a ver que não tinha nada a ver o assunto e falando sobre o direito, e aí eu percebi que eu estava na sala errada. Mas enfim. Faltou a gente dar na divulgação que essa sala do CCH nos foi cedida. Tem um monte de equívoco misturado nesse negócio. A gente devia estar participando, junto com a Unirio inteiro, dessa reunião de pesquisa de pós-graduação de todos os programas. Acontece que a Unirio demorou demais de se organizar e desde junho que esse grupo trabalhava, a gente estava pronto e fechado. A única coisa que faltou, e eu me penitencio pessoalmente disso, é que haveria a possibilidade da gente linkar esse evento com o conjunto, mas na data deles e não na nossa data. Aí eu falei, nem vou falar nisso, porque a gente não vai mexer mais, já deu muito trabalho. Então é uma coisa para se pensar. Mas eu que vacilei, Não, mas aí deixa eu só falar do prédio. O prédio foi cedido para nós a semana inteira, porque a informática optou pelo colóquio geral da Unirio. Aí liderou as reuniões que eles fazem sistemáticas naquele prédio para esse colóquio geral e deixou a sala para gente, que foi ótimo. Foi uma experiência ótima naquela sala. Mas o do Molière, porque ele teve contato com os autores da comédia dell'arte, né? Eles viajavam, né? E ele ficou fascinado, né, com os atores da comédia. A experiência vivida Ele era ator, né? Sim, Eles dividiram espaço, inclusive, né, ali no Balé Royal, né, porque a gente fazia aquela simultaneidade. O período que ele teve antes de se tornar um ator do rei, digamos assim, um autor do rei, foi um período de experimentação dessas linguagens mesmo, que ele fez um período de uma turnê, não sei se pode chamar assim, pelo interior da França, e onde teve contato com a maior parte dessas linguagens, a farsa, a comédia dell'arte. Eu acho que tem um filme, Molière. As Aventuras do Molière,
Você viu esse filme, As Aventuras de Mulher? É legal porque é um filme que pega essa fase dele, quando ele está sendo meio que... Está todo endividado, aí ele sai, vai viajar e ele... É um filme legal porque quem conhece a obra dele detecta na situação que ele vai viver pedaços de peça. É muito divertido esse filme. Tem uma cena lá... Como ele aproveitou a biografia para O refazer. filme aproveitou porque tem até a cena da Elmira debaixo da... o marido debaixo da mesa e o Tartufo cantando, tem o burguês Fidalgo, tem várias cenas naquele filme. Se você conhece as peças, você vê, é muito legal. Eu acho que esse filme está no Netflix. Não sei. Acho que tá, vale a pena procurar. É muito legal esse filme, As Aventuras de Mulher. Eu escrevi uma frase, assim, né? Assim, na verdade, também eu queria comentar pontualmente de Thiago e Rafael, que foram meus coleguinhas de turma. É muito legal de ver, passado, sei lá, um ano que a gente estava na disciplina de metodologia, né, provavelmente um ano, um pouco mais de um ano, para que lado as pesquisas vão, realmente encantador. Eu confesso que eu vim aqui, tipo, dar aquela moral para os coleguinhas, ver que os coleguinhas estavam aprontando, e também tive o mesmo deslumbramento da Ana de falar, caramba, tem que ouvir todo mundo, que os temas são fascinantes. Peguei no finalzinho da tua fala. Eu escrevi uma frase que me ocorreu com o Rafael em relação ao Matisse, né, o pintor, que ele parece que ele era um cara muito irreverente, uma figura muito irreverente, né, e ele, uma espécie de tirada que ele tinha de uma pessoa que foi assistir a uma exposição dele, e tinha lá um cachorro, que ele dizia que era um cachorro, e a pessoa não via o cachorro na cultura, né. Aí ele falava assim, bom, se eu fosse pintar um cachorro tal como ele é, seria só mais um cachorro no mundo. Então, não seja esse papel da arte, eu fico pensando sobre isso em relação à coisa da artificialidade também, porque como a capacidade ele tem de reinventar o que você chama de natural, né? Que você, quando compara, você diz, pô, tá ali o cachorro, a árvore, né? Quando você começa a perceber de onde vêm as matrizes, acho que muito encantador você ter encontrado essa matriz numa arquitetura. Quer dizer, os espetáculos a gente justamente fica reclamando da efemeridade deles, né? Mas a arquitetura vai se modificando com o tempo, mas ela tem alguma coisa que permanece, né? Acho que é uma pista fantástica que você... um buraco de fechadura ali mesmo, para entrar. Eu fiquei pensando também, Rafael, que a gente viu aquele espetáculo que veio para cá, que ele criou aqui no Brasil, Garrincha, e que a gente achou fraco, assim. Mas só que eu imagino, aí a gente vê que ele tem um parâmetro, uma ideia fixa, quase, assim, nos eixos que conduzem o trabalho dele, e isso ficou lá. Né? Essas linhas, a depuração, a natureza. A natureza aqui foi só enfiar um monte de papagaio, não sei. Mas tem isso, né? O super moderno, depurado de linhas e o exuberante. É impressionante, ele vive nisso. Né? Então, a gente consegue entender o que tem um pensamento na arte dele, que é muito explícito. Como é que isso foi sendo construído e como está tudo contaminado por isso, é muito interessante. Tem uma coisa assim da formalização, eu estou muito obcecado por essa coisa da formalização, até porque é uma coisa, uma discussão dura, né, assim, formalista ou forma, mas eu acho que a forma que ele tenta implementar, né, por exemplo, pensando na imobilidade, que tem, né, as cenas, o corpo, é uma tentativa frustrada, porque o corpo não fica imóvel, né? O mais se tente, ele tem ele não para, né? Ele é vivo, ele pulsa. Então a tentativa de parar o corpo, né? De ficar imóvel, e o corpo sem querer, né? Sem ficar, não consegue ficar parado, né? Mesmo na mobilidade, que cria essa tensão específica que eu acho que
faz com que algumas cenas sejam mais interessantes que outras, né? Alguns atores acionem esse registro e tomem consciência disso, e outros, né? Que alguns posem, né? E outros estejam ali, assim, conscientes da potência da imobilidade. A potência do gesto. Eu lembrei agora, complementando essa fala, de um exemplo daquele espetáculo que ele fez com Baryshnikov e o William Dafoe, que dá muito você vê em cena o Baryshnikov imóvel, tem muito essa potência da imobilidade, você vê um bailarino impressionante, que fez coisas incríveis. Aí tem a primeira cena que eles estão no balanço juntos, os dois conversando, e que eu vejo muito isso que você acabou de falar, assim, muito, não no ator, no bailarino. É uma coisa que eu lembrei. O Baryshnikov tem essa capacidade de ficar na tensão da ação. O Dafoe também não fica atrás, né? Ele tem a voz dele, tem movimento. O que compensa o outro. Agora, Cleilson, mais uma vez você vai nos surpreender. E aí, fala mais um pouco. Você está pretendendo chegar até uma encenação ou apresentar só esse projeto? Então, a ideia agora na qualificação eu apresento o esboço do primeiro ato. A ideia é fazer uma peça em 2 atos. E eu comecei a pensar nos últimos tempos no que seria a possibilidade de um esboço de cena, ou de uma cena do esboço. Isso ainda está muito verde para mim, mas é uma coisa que eu quero trabalhar. E eu acho que o material, ele extrapola a palavra textual de várias formas, né? Tanto a inspiração, homérica, quanto as entrevistas, as sensações, o que veio a mim. Fala mais dessas entrevistas que você só... Então, as entrevistas elas foram feitas nas paradas de ônibus, porque dentro do ônibus ficava um pouco barulhento. Foram feitas 8 entrevistas. As entrevistas duram em média de 3 a 4 minutos. Eu fiz um questionário que foi sendo adaptado. Inclusive tem uma das cenas que eu elaborei quanto esboço ainda, que é justamente as diversas formas com as quais eu me utilizei para abordar as pessoas, como que foi, em que momento foi. O Cleilson, né, nesse número do Recevejo que a gente lançou agora, um pouco atrasado, mas enfim, tem 2 entrevistas que ele fez e foi uma coisa iluminadora, eu acho que vai causar um certo furor, porque ele fez a entrevista com o Antônio Araújo sobre Hélio 3 e com o Bernardo Carvalho sobre Hélio 3. E ninguém, até hoje, em todos esses trabalhos, tinha entrevistado o Bernardo Carvalho. Então ele traz uma iluminação para a encenação e para as questões do trabalho, como é que chama isso? Processo colaborativo, que são fundamentais para você abalar um pouco aquilo que está sendo mitificado, porque, como se ele dissesse, não é bem assim, né? Porque não pensar de outro modo. Então, eu acho, ainda não recebi nenhum tucão, nada disso, mas eu acho que a gente entrou num vazio, né, de debate, e vai ser, vou mandar para cima, agora mandar ela ler, porque eu acho que vai ser meio provocador, né? Não foi nem essa a intenção, mas quando eu li, falei, bom, a gente agora vai topar, a gente tem que abrir esse espaço, porque quando ele fez as entrevistas, não foi para esse fim, né? Não foi. Na relação com a entrevista foi porque o BR3 ele tem também uma relação com a viagem, porque o Antônio Araújo ele faz uma cartografia, ele situa lugares, tem cenas ainda no lugar de transição, mas não foi a intenção, ele pegou os prefixos, né? Só que a minha ideia era me relacionar com o lugar de trânsito e perceber como essas identidades, elas são dinâmicas
no trânsito, porque eu fiz essa viagem já 3 vezes. Eu fiz quando eu tinha 14 anos, a primeira vez para São Paulo, 3 dias também, ao mesmo tempo. Depois eu fiz para fazer o THE aqui, e aí a terceira vez foi esse retorno de uma consciência artística, por já acreditar que essas bagagens, essa transição tinha potência, tinha um lugar ali de desejo que era pulsante para uma possibilidade dramatúrgica. Eu acredito que é uma grande chance de apagamento também dessas, ou mesmo de não foco das artes ainda em relação a essas pessoas que estão em trânsito diariamente. Assim. Então, minha ideia foi trabalhar um pouco essa questão. Mas aí, ainda que você chegue a concluir uma obra artística, você vai manter essa memorial, digamos, do processo. Sim. Que é muito rico. Sim. Eu acho que ficam 2 obras, na verdade. Essa memória do trabalho é muito conceitual, é onde está um pouco o que você está fazendo em relação a uma obra já realizada de um artista que você conhece pelo aspecto da direção cênica, né? Da encenação. Mas fazer esse link com o projeto de vida e de criação de locais e formação de atores e tudo é muito interessante. Porque a gente vê que é uma coisa só. E aí eu acho que são processos de leitura interessantes, como modos de concepção e leitura de um resultado. Eu ia perguntar para o Cleilson se a produção dramatúrgica influencia na escrita totalmente. Assim, mas na escrita mesmo, na forma, sim. Na coisa dela ser acadêmico, assim, sabe? Sim, eu tenho a memória fragmentada, né, como já diria Barthes, mas eu tenho o sono fragmentado. Então eu escrevo geralmente o dia todo, deito meia-noite, às 2 eu acordo para escrever dramaturgia. Tipo, é muito junto. Agora, inclusive, por exemplo, tinha uma identificação maior. Os personagens da Odisseia realmente eles estavam aparecendo no esboço. Minha tentativa agora é de trazer esses personagens como fantasmas, como memórias. Então, tem uma coisa até assumida num desses textos que eu refiz, que diz mais ou menos assim: eu não era assim, mas acabaram de arrancar a minha coluna, mas eu juro, eu não era assim. Então é meio que essa relação agora de tirar, de arrancar essa coluna do que seria um personagem homérico, assim, de um pouco distanciar e trazer só a memória e trazer muito mais fortemente a questão da entrevista. Eu acho que respondi. Ele é pouco pretencioso, entendeu? Só o Joyce fez isso, mas ele vai fazer também. Agora, esse daí também mexeu num respiro, né? Porque você é judeu, convicto, assim, de carteirinha. Eu sou um judeu como esses judeus. O Dória chama esses judeus hereges. Ah, tá. Que são judeus que... Então, judeus hereges. São judeus que usam a tradição judaica para a humanidade. Você é um judeu herege que é orientado por uma... Como é que chama isso? Judia convertida. Tem um nome. Ela é uma goia convertida. Goia. Uma não judia convertida. Goia tem um sentido pejorativo. É gentil, né? Mas é goia, é alguém menor. É menos. Mas qualquer não judeu é goia, ela é convertida. E vai ser eternamente convertida. Porque existe aqui uma noção, e que vem muito desse período que eu estou estudando, ou pelo menos dessa tradição que eu estou estudando, que é um judeu que não está identificado com a religião, que é um judeu que se vê como parte de uma etnia. Judeu ideológico. Sente como uma etnia. Existem agora umas discussões, inclusive, de genoma judaico, Eu etc. acho que é o caso do Ricardo. Não? Sim. E aí, então a conversão é uma coisa complicada, porque você não vira de um povo, né? Você não converte a genética. Tem uma cultura, porque não é só uma religião, é uma cultura. Tem a ver com toda a tradição que vem da antiguidade, né? Que mistura
religião, cultura e tá muito misturado. Você pode ser judeu como ele, eu sou judia também, mais ou menos, assim. Eu sou um judeu budista, então. Você é budista. Tem tantas formas de ser judeu, né? Você pode. É disso que eu estou falando na peça. Porque são pessoas de esquerda que escolhem ser judeus pela arte, pela cultura, pelo sentido comunitário. A maior parte deles era ateu, desses atores dessa biblioteca do estudo. Os comunistas todos, né? Os judeus comunistas todos, não tem nada a ver com... Não tem nem... e olha para esse mundo religioso como algo folclórico e que tem que ser inserido como folclore, como tradição, tirando o místico, né? Esvaziando o misticismo da questão. Agora, o maior de todos foi o Baruch Spinoza, né? Eu achei ele muito revolucionário. Foi o primeiro, né? Muito. Tanto que foi banido, né? Foi. Mas ele foi banido mesmo. Foi banido. Foi. Esse foi de fato Ele banido. é proscrito. Numa época que, pelo amor de Deus, era fogueira do outro lado. A diferença é que a gente não bota na fogueira, a gente só bane. Diz que é coisa ruim, mas não vai matar o sujeito. Tem que pensar que essa gente vivia séculos e séculos de isolamento. Era um mundo rural, pobre, ignorante, onde as coisas se repetiam. Isso foram séculos. Assim. Até a chegada da Arrasca lá, primeiro teve um movimento místico, o racidismo, que dá uma bagunçada. Mas é esse iluminismo que tira esse mundo circular de dia e noite, que as tradições são mantidas. Chega um pouquinho para frente. Acho que uma coisa interessante do Íris, eu não falo Íris não, mas eu tive um namorado polonês e aí eu tive contato com o Íris. É uma língua que parece onomatopaica e é uma língua, como ela tem essa coisa segregada, parece que você não fala só a palavra celular, ela vem como um comentário sobre o celular. Tudo é comentado. É como se fosse um comentário, é incrível. Com hipertexto embaixo o tempo inteiro. Mas como assim? Você principalmente as pessoas conversam principalmente por provérbios. Não tem um jogo direto de pergunta e resposta. Tem uma coisa de diálogo já pela natureza da conversa. E tem umas palavras que assim nos Estados Unidos são usadas como schmock, né? Schmock é um idiota. Parece uma onomatopeia. O cara é um schmock. Tem outra, por exemplo, que é um schwonz. Schwonz é um parvo. É muito boa essa palavra, como nisgit. Nossa, não nisgit é um... Michigan, que é uma... é um asco daquilo. Não parece que é nisgit. Nossa, nisgit já é o que você sente. O Yiddish tem uma certa particularidade, que é principalmente essa de carregar o hipertexto, o comentário de baixo. Você nunca responde, você responde com uma piada. Tem um humor o tempo todo, entendeu? Enfim, de uma forma... Aquele comediante Danny Kaye, lembra do Danny Kaye? Eu acho que ele era judeu e ele fazia esse tipo de contraste com o americano comum. Tem toda a resposta é dada com humor, normalmente com humor negro. Os ditados íris são maravilhosos, né? Você fala, e as pragas tem uma lista de pragas, isso é muito tradicional. Pragas? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho abre a sua cabeça ao meio. Que ótimo! Que te caem todos os dentes, ou melhor, que te sobre um que não pare de doer. Ai, que horror! Gente, uma praga mesmo, baseada em dente maravilhoso. Que bom. E não se sobra para todo mundo, até para Deus, né? Sim. Assim, Deus, ainda bem que você tem a janela alta, porque senão ia viver quebrado. Então, é uma língua de muito humor e está no teatro o tempo inteiro. São operetas, gente. Humor é de humor e drama. Tem drama e tem humor. Mas as comédias são o que fazem realmente sucesso no mundo íris. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa pontual sobre a representação. Sim. Em algum momento você falou, dentro de um certo preceito, né, religioso, ideológico, da não representação como um princípio.
Como é que isso foi resolvido quando eles começaram a se prestar de apresentações? No primeiro momento era parte da festa de Purim. E Purim tudo podia. Não, eu digo quando começou a virar um movimento. Aí eu estou falando de um momento de secularização do judeu. Entendi. Cai nos preceitos, cai a religião, cai a regra religiosa. Entendi. E aí tudo é possível. É porque vou te perguntando isso pontualmente, porque ocorreu, assim, não pontualmente, sei lá, o caso do Woody Allen, que é um judeu desses aí populares, e que ele, apesar de ser totalmente envolvido com a representação, a gente fica vendo o Woody Allen está representando ou não. Sempre uma questão. É a representação judaica, aquela coisa da mãe, a mãe do céu, a mãe que ele... Mas aquela coisa, existe um gestual desse teatro judaico que está no diário. Eu não estudo tanto gestual, até porque não é uma área de domínio. Tem uma coisa gestual com mão, com excesso, que tem a ver com a coisa do tipo judaico, e que está muito presente no teatro, tem a ver com esses entretenedores, esses bufões, que vêm desde o final da Idade Média, divertindo as festas judaicas. Tem a ver com palhaço? Tem, exatamente. Porque, obviamente, houve contatos e esses contatos produziram, né? O Purim Spiel nasce vendo as comédias feitas na Reforma Protestante alemã, entendeu? O tema religioso, enfim. Eles estão olhando isso tudo e estão reproduzindo a versão deles. Infelizmente, como era muito resumido, demorou muito tempo para virar uma tradição de longa escala, para poder profissionalizar atores, os textos fossem escritos. A proibição religiosa impediu muito que esse teatro se desenvolvesse mais cedo. O Turkov aparece em alguns livros da história do Brasil. Sim, eu tinha visto o nome dele, mas é bem en passant mesmo, né? Ele vai embora em 51, vai para Israel. Termina o teatro, a vida fazendo teatro em cima de caminhão. Porque o Yiddish lá não é nada. Aliás, as pessoas atacam os teatros. Fazendo em cima de caminhão. Com Zulta Theater, que é o nome da companhia que ele funda em Israel. Tem uma perseguição enorme nos anos 50 e 60 a tudo que está ligado à cultura Yiddish em Israel, que é a língua e o mundo da diáspora, e que precisa ser apagado. Que coisa, né? Aí o hebraico é inventado para ser a língua oficial. O hebraico era uma língua morta naquela época. Nunca foi falado, na verdade. O hebraico é uma língua litúrgica. O aramaico era a língua falada na antiguidade. Depois os judeus se dividem em 3 grupos: um grupo que fala árabe, um grupo que fala ladino, que é espanhol misturado com hebraico, e o grupo que fala Yiddish. E tem os judeus alemães que só falam alemão, que aí é uma outra conversa. No momento que Israel é criado, embora a maioria dos judeus falassem Yiddish, eles resolvem que o Yiddish representa a diáspora, o holocausto, e que precisa ser apagado da face da terra. Conseguem muita coisa. Eles praticamente paga a história assim, né? Eles só não contavam com Isaac Bashevis Singer, que é um escritor que ganha o Nobel por conta dos trabalhos em Yiddish. Que fala que ele adorava escrever em língua morta, porque ele contava histórias de fantasmas. E os fantasmas todos sabem Yiddish para ele. Era genial, né? Exatamente. Então, em Nova York está havendo um retorno do Yiddish com muita força, do teatro Yiddish, do cinema Yiddish, porque existe um cinema Yiddish paralelo a esse teatro. E em Nova York há um resgate disso. Então você já achou um rumo para a sua vida? Bom, mas tudo praticamente zerou o negócio anterior, né? Que eu estou lembrando do tema que não tem absolutamente nada a ver com isso. Tinha a ver sim com o sentido da modernidade. A modernização não, tem a faixa da modernidade, mas todo o mas o que eu vou estudar é a modernização desse teatro, o paralelo dessa modernização. Eu estou entendendo. Você chega no TIC, não? Aonde? No TIC, no Teatro Israelita de Comédia, aqui no Rio de Janeiro? Eu quero falar muito da modernização do teatro Yiddish no Brasil, a partir do Tukov, pensar os paralelos entre a modernização do teatro Yiddish e a modernização do teatro brasileiro, que estão acontecendo ao mesmo tempo e de uma maneira muito parecida. Esse teatro profissional Yiddish é muito parecido com o teatro do primeiro ator, são as mesmas bases, e o teatro amador está recebendo esses encenadores e fazendo teatro moderno. E quero pensar esse teatro como forma de resistência cultural, de identidade cultural.
não religiosa. Enfim, estou mexendo Mas tanto é besteira. importante ter encontrado esse diretor para dar uma Foco também. coluna para o Só não trabalho. vou, quando eu estou falando como quem elogia, não como quem Não, tinha que ser por uma coisa de memória, né? piada assim. Ficar falando do que foi. Falando de tudo, qualquer coisa. Não, eu quero pensar nele e no projeto de modernização que ele tinha, que era um projeto de modernização amparado na tradição. Que não abria mão do gesto judaico, do tipo judaico, do texto tradicional judaico, dos contistas judaicos, que ele adaptava os contos para o teatro. Então tem um projeto muito específico. E é um cara apaixonante, né? Apaixonando esse cara pelo teatro. O que ele vive é bomba no palco, é teatro em cima de caminhão. Ele é maltratado pelo Zembinsky, ele é maltratado pelo Franco Zampari. Ninguém quer nada com ele. Ele é comunista, ele é judeu, ele é... Vai embora Mas o daqui. Zembinsky não era judeu. Ele era antissemita? Novidade. E chamava o Tukhov de judeuzinho. Uau. Então tem uma tese do Fuser, que estuda os poloneses na renovação da cena teatral brasileira, estuda o Turkov, estuda o Zembinsky, e estuda um nazista que o Turkov trouxe da Polônia para trabalhar com ele. Então para você ver o peso Turkov trouxe? do Zembinsky. Bom. Perdão. Estava achando... Não. Então para você ver como o Zembinsky tinha essa questão, e ele faz de tudo para o Franco Zampari não contratar. E como vai todo mundo ter terceiro ele aqui sem grana, ele não tem condições de continuar no Brasil. Porque a Bipsa não era capaz de sustentar ele, a biblioteca que ele fez os grandes trabalhos. Bom, Coisa fascinante. eu ia te lembrar um dado que talvez você tem, mas é a nossa colega da época da graduação, a Fabiana Fontana, fez um trabalho brilhante sobre o legado da época da modernidade, pegando lá o Teatro Estudante do Brasil, um livro lindo também orientando da Tânia, na época, e agora eu acho que ela está indo para, acho que ela passou no concurso para Santa Maria. Mas enfim, é uma pessoa que pode ser alguém para dialogar muito contigo sobre esse lugar Ela está indo para Santa Maria? Eu acho que é Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mas é uma pessoa que também, um pouco como você, foi descobrir um buraco na modernidade. Para aí, que momento é esse da modernidade que foi criado? Toda a modernidade do teatro começou no Vestido de Noiva, naquele dia, naquela aqui. O Marcos. É muito bom. Assim. Essa é a verdadeira tese da Tânia. Não, pois é, então, e aí ela constrói um tijolinho, a Fabiana conseguiu construir no tijolo o livro dela, né? Um tijolo grande até, pegando lá no Teatro Estudante do Brasil, que como todo, vamos dizer, o terreno que pôde ser construído na modernidade em Vestido de Noiva. Então eu acho que de alguma forma... E é quase paralelo ao trabalho do Turkov em Pernambuco, com a Comédia do Coração dos Amadores de Pernambuco, no TAP. Estreia 2 meses depois do Vestido de Noiva. Por 2, 3 meses, o renovador ia ser o Turkov. O próprio Renato Viana tinha algumas... já contava alguns caminhos, mas ele foi massacrado pelo Rio de Janeiro, né? Ele já contava, ele em 22, ele fez um teatro com uma orquestra, o Vila Lobos regendo uma orquestra em cena, e eu já peguei até aquela peça dele, A Última Encarnação de Fausto, tem umas rubricas, sem brincadeira, parecidas com as rubricas do Nelson no Vestido de Noiva. Ele já contou umas coisas de sombra, não tem aqueles planos de memória, não tem aquilo. Mas a gente já tinha gente batalhando por um caminho de modernidade ali que foi... Tem um namoro expressionista lá. Como é seu nome? Suzana. Você é do... Acabei de entrar no mestrado. Você entrou agora, que bom. Que bom, né? Tem mais alguém daqui? Não. Você entrou agora? Você é da graduação. Tudo doutorado. É porque as caras ficam cruzando dentro dessa sala pra mim. Ainda bem que eu mudei de tema. Você falou da mudança, ainda bem que eu mudei. Você tinha 5 temas antes, né? Tinha um dançando cirandinha na tua cabeça, assim, né? Ele sempre foi inquieto, mas foi bom que achou uma coisa que está te fascinando, né? Tem muito material também perdido que eu estou encontrando, fotos, depoimentos. Sem falar que é um assunto quente que a Ana já patrocina para publicar, né?
Porque deve ter um bando de Isso que eu gente. ia falar. Um monte de gente vai conseguir. Não, deve ter um bando de gente assim que a minha avó, a minha tia está querendo fazer memória. Né? Tem muita gente querendo contar essa história. Toda hora aparece alguém que diz: ah, mas eu conheci o Turco, eu era da Bips, eu fui assistir a peça tal, no Recreio, no Teatro Recreio. Você entrevista essas pessoas? Estou entrevistando algumas. Eu vou entrevistar as maiores em Lisboa. Pelo amor de Deus. Teatro. Eu vou sexta-feira lá, semana que vem. Gente, esse é um... Tem uma última conversa, porque ele é o maior indexista do Brasil. Ele sabe. E ele tá malzinho. Ele só aceitou me receber porque era o Turco, por quem ele é apaixonado também. É o Turco que eu recebo. Vê se ele tem os documentos. Parece que está quase tudo com Fausto Fuza, que é com quem eu estou tentando enxergar. Ai, é uma graça. Ele entrevistou a mulher do Turco, a Rosa Turco, só que ele publica todas as entrevistas na tese dele, menos a da Rosa Turco. Então eu preciso falar com ele, porque deve estar com ele. Que bafo com essa entrevista, né? Bafo não tá ali, né? Até que foi mais que entrevista que ele fez, né? Já não sei. Você conhece o Fausto? Não. Ele é uma figura. Agora não sei mais, mas eu tenho uma memória dele assim de alguns anos, começo do Percevejo, fantástica. Assim. Eles deram muito apoio. Gente, olha, tem mais alguma questão? Alguém quer colocar? Vocês? Eu quero retornar a pergunta para o pai, porque eu acho que ele tem um ponto interessante que eu acho que não deu tempo, ele passou um pouquinho no finalzinho, mas que é a tua relação de corpo, de performance com aquele espaço. Eu sei que há umas performances, né, no início dessas residências que acontecem lá. E eu queria saber como que é essa relação, porque eu acredito que o espaço em si já é pedagógico. O espaço em si já está ali fluindo várias questões que o próprio ensinador flui, que eu acho que é o que as pessoas buscam. Eu quero saber como que se essas linhas, se essa luz está em relação com essas performances, como que elas... se essas pessoas, se esses performers estão se relacionando diretamente com esse espaço, com essas questões. E esse na verdade é a outra parte que eu ainda estou me debruçando, né? Que é assim, identificar essas matrizes assim, para poder pensar essas ferramentas pedagógicas, porque se você pergunta para o Gabriel isso, ele não vai dizer isso, né? Ele vai fazendo as coisas, ele não vai explicando muito bem, ele vai posicionando, ele vai falando coisas e a partir do que ele fala você vai entendendo, é uma consciência do espaço, mas ele não dirige você como uma direção de ator, ele dirige como o ator, a cadeira aqui e tal, então é uma ideia de interesse. E os workshops acontecem nos espaços, né, com esses objetos e com essa natureza ao redor. Então essa coisa desse tempo de paisagem que tem na cena é, de um certo modo, uma provocação dele colocar essas plataformas no meio da natureza e esses silêncios, ouvir as florestas, a mata. Então tem uma coisa assim, eu estou catalogando essas coisas, eu fiz algumas, né, por exemplo, algumas linhas assim, para pesquisa depois dessa história da arquitetura, assim, gramática do tempo e espaço, como essa gramática do tempo e espaço das linhas horizontais está no corpo, nos movimentos, como que o silêncio se estabelece, né, como é a caminhada, né, porque muitas das peças e muitos dos workshops são de caminhada, né, como é que é isso? É uma deriva? É uma caminhada? Para onde que esse ator olha? Como é essa forma? Então eu estou um pouco pensando nisso, assim, mas eu estou partindo que o espaço, né, e essas orientações determinam uma certa pedagogia. Agora, tem uma coisa em relação que me bateu agora, que não fecha nisso, que é o Felipe Glass, porque a música dele é o oposto disso.
A música dele é assim, é parafuso. A única coisa, o único recurso dele que me parece em sintonia é o fato dele retomar, né? Ele repete. Então, repetir é andar na mesma linha, sei lá. Mas é sempre em ritornelo, nunca quando volta não é igual. Então, ontem eu vi aquele Benjamin Millepied, o coreógrafo que trabalhou e fez a coreografia do Cisne Negro, casou com a Natalie Portman e tem uma companhia LA Project. Eu fui ver lá em São Paulo e eu fiquei muito impressionada porque ele usa muito o Philip Glass, mas o Philip Glass é a música para ele, porque o corpo para ele é alguma coisa que não para, ele cai. Né? O corpo dos bailarinos cai e levantam e continuam. Não para um minuto. Então os balés dele são de 16 minutos, que é mais do que isso impossível. Então não tem aquelas coisas do balé que corre, para, não tem nada disso. Eles saltam assim, eles rodam, eles se misturam, eles saem lá do outro lado, é uma coisa, é diferente, porque não é acrobático, não é forte, não é cheio de formas concluídas, é meio inacabado e é cotidiano, porque está todo mundo vestido igual a você, entendeu? Azul sobre azul, calça de malha com uma camiseta, você fica assim. E tem uma coisa que me lembrou o Sondheim, que também faz uma quebra nos musicais americanos, quando ele propõe painéis, né, quadros, e os atores mexendo aqui na frente. Ele faz o balé assim, painel branco, com alguma luz, com aquele efeito de rotunda lá do Bob Wilson, um pouco, que fica azul, fica rosa, fica tal, ou então o quadro mesmo. Do quadro, Serrano, né, que ele fazia referência do Sunday In the Park with George, que é o Jorge Seurat, que ele vai botando aqueles quadros. Tem muito disso. Então desorienta um pouco. Eu vi que o público aplaudiu e tal, mas que o público ficava um pouco perplexo. O que é isso que eu estou vendo? Isso é balé? Eu adoro essa pergunta assim, balé. Assim, tem uma coisa que ele sempre fala, que ele persegue uma ideia de novela de rádio com filme mudo. A peça seria um misto de novela de rádio com filme mudo. Que seria quando a novela de rádio você não vê, você tem um estímulo auditivo. Então, a imaginação da imagem não tem limite. E o filme mudo você não ouve. Então, a imaginação da audição não tem limite. Então, a coisa utópica é de juntar uma coisa com a outra. Eu acho que o Philip Glass, ele propõe essa coisa cíclica, isso tudo, e o Bob Wilson vai no outro lugar. Ele vai justamente na questão do parado. E aí, por conta desse atrito, eu acho que Einstein on the Beach é a grande, né? Por isso que eu acho que vai puxando mesmo a imaginação. Então, se você vai ver lá o cíclico do Philip Glass, você pode até, assim, paralelo, né? Por exemplo, o Philip Glass, ele trabalha a coisa cíclica, mas com uma duração alongada, né? As faixas do Einstein on the Beach são longas, então ele volta, mas assim, tem uma questão da duração. O Bob Wilson também trabalha com essa questão da duração, né? Até onde aquilo vai, até onde uma pessoa fica parada, né? Até onde um trem vai passando e o trem volta. Então tem algumas coisas que se conectam, mas eu acho que é sempre, por exemplo, as montagens do Rainer Miller, que o Bob Wilson fez, inclusive o Rainer Miller participou das montagens, elas são completamente opostas àquela coisa mais visceral, aquela coisa mais assim, punk que tem no Hamlet Machine,
ele vai para um outro lugar, tanto que ele fala, né, que o Heiner Miller achava interessante porque ele achava que tinha muito espaço, que os alemães não sabiam fazer, não sei, o Bob Wilson falando, porque eles ficavam insistindo numa coisa e tal, e que não deixava espaço para o texto. Então, o Hamlet Machine do Bob Wilson é uma série de coisas que, né, primeiro não tem texto, primeiro é uma marcação, depois a mesa vira, aí só as mulheres falam, aí só... Então o texto é repetido 6 vezes, né? E no meio desse texto tem um joelho, que a cena é feita por macacos, assim, as pessoas vestidas de macacos. Uma viagem, mas assim, então é um pouco esses ruídos, assim, eu acho que, enfim, acho que a grande questão é que ele não corrobora com o material que ele já tem. Você vai usar esse termo mesmo, joelho? Enfim, ele tem replays, né? Tem... Mas ni é menos forte do que o joelho. O joelho é o Bom, a outra já mandou a gente se calar, tem que ceder a sala, arrumar o cenário para o próximo mundo.